Saudações a todos, aqui mais uma vez é o professor Francisco Vladimir. Nesse vídeo a gente vai responder algumas questões da lista de exercícios do professor Jossel. A lista aborda o conteúdo de lógica. Como a lista é muito extensa, é ideal que se faça poucas questões por vídeo. Nessa daqui eu estou me propondo a responder a questão 12, questão que pede para que você utilize o método dedutivo para demonstrar algumas equivalências, certo? Para o método dedutivo é ideal que a gente saiba algumas propriedades. Eu vou citar algumas delas aqui, e vou também informar como é que se faz para prová-las, que é mais importante. Então, a implicação de uma proposição em outra, ou seja, P implica Q, é equivalente à união da negação da primeira com a segunda. A demonstração dessa equivalência aqui é muito simples. Basta construir uma tabela verdade para a implicação e uma tabela verdade para essa união aqui, certo? E aí a gente observa que os valores das duas tabelas são sempre os mesmos, então por isso que é equivalente. Algumas outras propriedades serão abordadas na solução da questão, mas tendo isso em mente, veja que aqui a gente tem a implicação de P com essa outra proposição aqui que é uma união de Q e R. Por conta disso, utilizando essa propriedade, eu posso trocar essa primeira implicação aqui do lado esquerdo pela negação de P, união com a seguinte proposição, que já era a união de Q e R. Bom, a partir daqui eu vou utilizar a seguinte propriedade. A primeira propriedade é da associativa. Então é importante observar que a gente tem o mesmo operador lógico aqui, que é a união das três proposições aqui. Então a ordem com que você faz essa união, ela não importa. Você pode associar, fazer primeiro a união do primeiro elemento, que é o não P, com o segundo, com Q. E em seguida, fazer a união com o terceiro elemento, que é o R, com a terceira proposição, que é o R, ok? Então, utilizando a associativa, eu posso primeiro unir as duas primeiras proposições, P e Q. Feito isso, vale a pena observar agora que a gente tem novamente a seguinte equivalência. A gente tem a união de uma proposição R com uma outra proposição aqui que já é a união de não P e Q. Então, por conta dessa propriedade aqui, eu vou utilizá-la só que no sentido contrário, eu posso tornar equivalente a segunda proposição implicando na negação da primeira. Só um momento aqui. Implicando na negação da primeira. Olha, o que eu estou fazendo é essa mesma propriedade aqui que eu citei anteriormente, só que da direita para a esquerda, Basta negar a primeira aqui, então vou negar o P, o não P união Q, e manter a segunda proposição que é a R. Ok? Eu fiz essa mesma propriedade de cima, troquei uma união pela uma implicação, onde a primeira proposição da implicação, que já é esse conjunto aqui, ela foi negada. Porque se você utilizar essa propriedade em cima, aí você restabelece a equivalência com essa união. Você tem que negar essa e unir com a segunda. Então, de fato, essa passagem aqui é válida. Bom, feito isso, a próxima propriedade a utilizar e deduzir a questão é a lei de Morgan. A lei de Morgan, ele inverte uma união ou uma interseção, uma conjunção ou uma disjunção de proposições lógicas. Então, se você negar a união, você tem que negar cada uma das proposições e inverter o conector união pelo o conector interseção ou disjunção.
certo? Fazendo isso, utilizando a lei de Morgan, eu vou colocar ela aqui em parênteses, né? Você negar a união de P e Q é igual a negar cada uma das proposições, negar P, negar Q, e trocar o conector aqui de união para a interseção. Veja que aqui eu tenho uma negação fora, né? Então, se eu colocar ela para dentro, eu vou negar cada uma, só que aqui eu já tenho o não P com não P fica P novamente. Vou negar a segunda aqui, que vai ficar Q, aliás, não Q, e vou trocar a união aqui pela interseção. Tudo isso aqui já está implicando em R, né? E assim a gente finaliza o item B da questão 12. Veja que a gente partiu da esquerda, né? E foi fazendo os passos lógicos a partir dessas propriedades até chegar na última expressão aqui à direita, ok? É a mesma ideia para o item B dessa questão. No item B a gente tem duas implicações, utilizando a propriedade da troca da implicação por uma união, onde você nega a primeira proposição. Então a primeira vai ficar o não P, união com Q. Isso aqui eu tenho a interseção aqui ao centro. Quando eu trocar essa implicação por uma união, vai ficar um não. A primeira aqui já tem não P. Então, não P fica P. União com Q. Essa propriedade aqui é conhecida como distributiva, certo? Tem a distributiva para a interseção e a distributiva para a implicação. Se você tiver uma união de dois elementos aqui, P e Q, e uma interseção com um terceiro R, você pode distribuir essa interseção para cada um deles. Então vai ficar a interseção de P e R, união com interseção de Q e R, ou RQ. Ok? Então, só que aqui já está distribuído. Eu tenho três elementos aqui. Eu tenho não P, eu tenho P, eu tenho Q. Já está distribuído com relação à interseção. E eu vou fazer, exatamente como na questão anterior, vou fazer o processo contrário, né? Vou utilizar essa igualdade aqui de trás para frente, ou da direita para a esquerda. Então, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, aliás, eu tenho a interseção de duas uniões, de não P com Q e de P com Q. Então, eu posso unir o não P apenas com P e fazer a interseção com Q. Porque quando você usar a distributiva, o Q com o não P, e o Q com o P, ok? Aqui eu coloquei os conectores ao contrário, só um momento aqui para poder corrigir esses conectores. Eu inverti aqui os conectores, correto seria Ctrl C aqui para ver se eu volto. Os conectores corretos é assim, como o Q está unindo um deles, está unindo a todos dois, eu vou colocar a interseção de não P com P, união com Q. Agora sim, utilizando a distributiva, eu chego na equivalência. Bom, aqui a interseção do não P com P é o que a gente chama de contradição. O valor lógico, né, de um conector desse, de uma proposição com a negação dela, é sempre falso, né? Consequentemente,
todo esse conjunto, toda essa proposição aqui equivale apenas ao Q, né? Os valores lógicos dela vai ser equivalente ao valor apenas do Q, já que aqui se trata de uma união, né, com uma proposição, uma combinação que a gente costuma chamar de contradição, que é sempre valor lógico falso. Okay? E assim a gente finaliza o item B, pois saímos aqui do lado esquerdo, né, com passos lógicos, e chegamos aqui no lado direito. Ok? Então, até o próximo vídeo a todos e muito obrigado.